aí, galera, você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Você que nos escuta pelo Spotify, você que nos vê aqui pelo nosso canal do Telegram, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar num tema super importante que está super em alta, que são os alinhadores. E hoje eu tenho uma convidada super especial, dá uma olhada no currículo da mulher. Ela é mestre, doutora, pós-doutorada pela USP, é uma das autoras do livro Malclusão de Classe 2, o desafio diário da prática ortodôntica, professora dos cursos de mestrado no UNG em Guarulhos, do IOPG, na ICOS em Joinville, SOEP em Porto Velho, no Instituto Velini. Eu estou falando de uma das expoentes da ortodontia, doutora Mayara Patel. Seja muito bem-vinda. Olá, Renzo. Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Espero compartilhar um pouquinho aí do que a gente tem estudado nos últimos meses, nos últimos tempos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, IOPG. Imagina, uma honra receber a Mayara aqui. A Mayara que é uma das nossas referências na ortodontia, né? E aí ter um horarinho para ela, para a gente conversar aqui, é realmente uma honra estar falando com ela. Ô, Mayara, nós vamos falar de alinhadores, que hoje está super em alta, né? Hoje, se você falar de ortodontia hoje, todo mundo só está falando, e aquele aparelho lá que você não cola mais, aquele que você usa a plaquinha, não é verdade? Exatamente. Hoje em dia, todo ortodontista deve ter um conhecimento, mesmo que seja básico, sobre alinhadores ortodônticos. Isso é uma alternativa, isso é uma opção de tratamento, então nós temos que sair hoje do curso de especialização sabendo dessa opção. É extremamente importante que o aluno tenha conhecimento sobre o assunto. E isso tudo é uma curva de aprendizado, né, Renzo? A gente, na verdade, tem que entender que nós não tratamos tudo e rapidamente com os alinhadores, mas a gente tem que começar. Então, é fundamental que o ortodontista tenha conhecimento sobre esse assunto. Ainda mais nessa era estética que a gente está vivendo, né? Tá todo mundo querendo uma coisa mais estética, uma coisa mais... que não apareça muito, uma coisa que realmente entre nessa onda estética, né? Aí o alinhador entra muito bem nessa onda. Exatamente, né? Com certeza. Hoje as pessoas, e principalmente os adultos, mas também já é comum em pacientes jovens, adolescentes, mas principalmente os adultos, eles fogem muito do aparelho metálico, principalmente, né? Então, até antes dos alinhadores serem conhecidos e terem uma tecnologia melhor, né, aprimorada, a opção que nós tínhamos eram os aparelhos estéticos. Mas hoje em dia, com certeza, os alinhadores, eles vieram para ficar. Com certeza, é a nossa ortodontia atual e do futuro. E o Smart Track, especificamente, são camadas desse polímero. E, segundo o fabricante, esse material ele tem uma vantagem por um polímero por um polímero normal, assim, porque por serem camadas, a vantagem é que ele ficaria mais bem adaptado ao esmalte dentário, mais bem adaptado à superfície, né, do dente, e ao mesmo tempo promoveria melhores movimentações dentárias, tá? Então esse seria um diferencial do Smart Track. Mas isso é uma patente, essa patente já está caindo aí, ou seja, acredito que outros alinhadores estejam vindo entre os próximos anos aí, e estou falando recente, tá? Agora já, para 2020, 2021, próximos, acredito que nossos alinhadores nacionais aí estejam alterando seus materiais, tá? Basicamente, o que nós precisamos, o paciente, para começar um tratamento com um alinhador, ele precisa fazer um escaneamento, né? Esse escaneamento é enviado, né, para a empresa, seja ela nos Estados Unidos ou seja ela aqui no Brasil, e a partir desse escaneamento é que se faz, então, a confecção dos alinhadores, né? Os modelos e as movimentações, elas são feitas virtualmente, se imprimem modelos de resina e sobre esses modelos são feitos os alinhadores, né? Quando nós recebemos esses alinhadores no consultório, nós precisamos fazer apoios de resina que são chamadas de attachments, né?
Esses attachments, eles são apoios para movimentação ou mesmo para retenção. E aí eles são, então, confeccionados e depois nós removemos o template, que é a primeira placa ali de 0,3 milímetros, que é uma placa bem fininha, só para poder, de fato, a gente conseguirmos fazer esses attachments. E aí fazemos um acabamento na superfície, usamos um dispositivo chamado Power Aligner, que é para poder ajudar a encaixar o alinhador, que logo no primeiro momento o alinhador ele é bem retentivo, né? Então, até que a movimentação aconteça, essa retenção ela é bem impressa ali na cavidade bucal. E aí o paciente está aqui com o alinhador instalado. Então, é de fato uma opção super estética para o paciente. Então, é isso. Nós começamos aí com os alinhadores com materiais super, hoje em dia, né, super evoluídos, né? Joia. Você deu o exemplo do Invisalign. O Invisalign foi um dos pioneiros, Marta? Foi o primeiro? Exatamente. O Invisalign foi o primeiro, né, comercialmente, como eu comentei, mas na realidade, Renzo, se você imaginar, eu falei para vocês que o Invisalign já existe há mais de 20 anos, né? Mas eu vou perguntar para você, Renzo. Você acha que esses alinhadores, eles de fato começaram com o Invisalign? Você acha que essa tecnologia, será que ela é quanto ela é antiga, né? As pessoas pensam que ela é muito atual, não é verdade, Renzo? Na verdade, com certeza. Você fala, pô, os alinhadores hoje é o que há de mais novo, né? Na ortodontia, fala como novidade, fala como se tivesse surgido o ano passado, como se tivesse... Exatamente. Né? Exatamente. E além do Invisalign, a gente tem vários outros alinhadores, né? Tem vários tipos nacionais também, né? Que estão fortes aí. Com certeza. Mas eu vou até trouxe aqui para vocês verem que não é um assunto novo. O primeiro relato sobre placa de movimentação aconteceu em 1945. Kesslin foi um autor que trouxe, né, publicou uma placa de alinhamento. Então, isso, Renzo, é de 1945. Caramba, Você vê olha que só. interessante, porque nós tivemos aí várias décadas até que se chegasse num produto comercial, né, que foi em 1998. Tá? E por que se fala muito nos últimos anos? Eu acho que nos últimos 3 anos é que se fala muito em alinhadores. Por né? que você acha que deu esse boom, Mário? Por que você acha que, de repente, começou essa onda? Vou te falar por quê. Em 2018, o Invisalign fez 20 anos de mercado. E aí eles resolveram repaginar toda a empresa, né? Então, eles repaginaram o símbolo, repaginaram a cor do slogan, né? Então, eles repaginaram a empresa e eles investiram muito em marketing. Foi por isso que nos últimos 2, 3 anos é que nós estamos vendo falar muito mais de alinhadores e os nossos pacientes nos chegam falando sobre isso, né? Nos perguntando sobre isso. Mas aí, só para responder sua pergunta, você falou para mim, Mayara, mas e aí? Só tem o Invisalign? Não. Nós temos muitas opções de empresas confeccionando esses alinhadores para nós aqui no Brasil. Né? Mas uma possibilidade que eu vejo também, e que isso com certeza, Renzo, são cenas de um próximo capítulo aí, pode ter certeza que a gente vai ter. Já é uma realidade. Já é uma realidade, que são os alinhadores in office, né? Os alinhadores feitos em consultório. Mas é óbvio, é uma curva de aprendizado, né, Renzo? Acho que a gente tem que ter noção do que é possível, entendeu? Com certeza. Tem que ver até onde que o nosso passo, né? Até onde que a gente consegue chegar, né? Exatamente. Porque muita gente pensa que você fala de alinhador, você fala, então é só ir lá, colocar a plaquinha e acabou, e resolveu o problema. Não é bem assim, né? Não é só isso. E, Mayara, e qual a grande vantagem de você fazer um tratamento com alinhador em vez do nosso aparelho convencional? Olha, Renzo, legal essa pergunta, sabe? Porque isso é uma pergunta que o próprio paciente vai fazer para o ortodontista, né? O que você vai oferecer, talvez um tratamento que seja um custo mais elevado. E aí o seu paciente vai falar assim, eu quero que você me argumente, me justifique por que eu vou pagar isso, né? Por que vale a pena o investimento, né? Exato, por que vale a pena o investimento, né, Renzo? É legal essa pergunta porque você, de fato, quando você conhece a técnica,
Quando você já trabalha com os alinhadores, fica mais fácil, porque você sabe quais são as vantagens, você vê, você tem casuística para isso, né? Mas quando você está começando, é difícil, você tem uma certa insegurança de oferecer, talvez, para o paciente, né? E falar, olha, você vai pagar mais e você vai ter vantagens. E ele fala, mas quais são essas vantagens, né? Eu falo que a principal vantagem que eu vejo e que os meus pacientes relatam é o fato dele ser removível, tá? Além de ser estético. Então, ele é muito estético, as pessoas não percebem que você está usando um alinhador e isso é uma grande vantagem, porque é o que a gente começou conversando exatamente sobre isso, né, Renzo? As pessoas procuram um tratamento estético, né? Elas querem tratar, mas elas não querem saber que elas não querem que outras pessoas saibam que ela esteja tratando. E uma dessas vantagens que você falou de poder ser removível é a pessoa poder comer o que ela quiser, né? Que com o aparelho colado ela se restringe a uma série de alimentos que muitas das vezes a gente acaba ficando, chega lá com peça quebrada no consultório e tal, mas aí se a pessoa tendo uma plaquinha removível, ela tira, come, higieniza e põe a placa de novo. Exatamente. Mas pode ser uma desvantagem. Porque quem tem controle sobre o uso é o próprio paciente. E se o paciente não for um paciente colaborador, Renzo, teremos um problema. Porque o alinhador ele só funciona se o paciente fizer um uso de 20 a 22 horas por dia. É importante a Mayara ter falado isso, porque às vezes a pessoa acha também que usar só um pouquinho do alinhador vai resolver. E não é, né? A pessoa precisa realmente ser colaborador e usar o alinhador, senão também não adianta nada, né? Exatamente, Renzo. Então, Mayara, então pensando, fazendo dessa explicação que você deu, caiu os brackets então? Só vamos usar alinhador, acabou, chega de usar bracket, vamos só partir para o alinhador? Na verdade, não, né, Renzo? Na realidade, assim, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que fazer uma transição, né? E saber fazer uma escolha, né? Quando a gente está falando de colaboração, eu sempre falo que uma das perguntas que eu faço para o meu paciente é se ele tem perfil para isso, sabe? Então, quando você vai fazer o orçamento e o paciente pode chegar para você falando, olha, eu quero tratar com um alinhador. Pergunta para ele, olha, você tem perfil para isso? Você, de fato, vai usar esses alinhadores? Você é disciplinado, né, para isso? Porque é disciplinado, né? Eu até vou te mostrar um caso que é bem interessante. Já estamos falando de colaboração, né? E só para poder exemplificar aqui para você, ó, vou colocar aqui uma grande vantagem de se usar os alinhadores. Quando nós colocamos um aparelho fixo, o que você aprendeu, Renzo? Você foi meu aluno, então hoje a gente está aqui trabalhando junto, mas você foi meu aluno. Fala para mim, o que a gente ensina para vocês? Em que arco vocês começam a usar o elástico intermaxilar, um elástico de classe 2, de classe 3? O que é o ideal? O que a gente fala para vocês? A gente pode usar esse elástico em fio leve? Não, a gente só usa em fio retangular, né? Só com fio mais pesado. Exato. Isso por quê? Para evitar efeitos colaterais que está associado ao uso dos elásticos, não é verdade? Mas olha só, no alinhador, eu já comecei a usar nesse paciente no segundo alinhador. No segundo alinhador, eu já comecei a usar elástico de classe 3. É por isso que com 4 meses você já estava vendo o pré-molar encaixado em classe 1. É por isso que em 6 meses você já estava vendo uma correção daquela classe 3, tá? Então, essa é a vantagem. Eu tenho todos os dentes ancorados ali. Então, isso fica sendo uma vantagem dos alinhadores. E aí, respondendo a sua pergunta, é possível usar os alinhadores em todos os casos? Renzo, tem que ser uma curva de aprendizado, tá? Quando a gente começar a fazer alinhador, vamos começar fazendo alinhador em casos de apinhamento. Em casos de apinhamento, os alinhadores, eles são bárbaros, é muito bom. Você vai vendo que você vai ter um resultado super interessante, eficiente no tratamento. Assim como você tem no autoligado, assim como você tem no aparelho fixo, corretivo convencional. Mas começa a usar alinhador em casos de baixa complexidade. Esse é o segredo, para que você não se frustre. Você até antecipou uma pergunta minha que eu ia exatamente te perguntar sobre isso, que se realmente os nossos alinhadores nacionais estão tão eficientes quanto o Invisalign, que foi o pioneiro, que é a marca que você vê que tem mais visibilidade, né? Sim. Renzo, com certeza. Assim como o Invisalign seguiu uma curva de melhora, de aprimoramento da tecnologia, os nossos alinhadores nacionais estão passando por isso também, passam por isso, né, diariamente.
Você vai ver, Renzo. É isso A gente só aí. vai ter uma curva aí de aprimoramento dessa tecnologia. E assim, cada um vai saber aonde pode chegar. Ah, vale a pena eu ter um scanner no meu consultório? Ou é melhor eu não ter esse custo, porque eu não tenho, de repente, essa quantidade de pacientes para fazer alinhador, né? Não meta seus pés pelas mãos, não é por aí, gente. Comece como uma curva de aprendizado, comece devagar, porque o alinhador, ele não traz só coisas boas. Você também vai ter percalços aí durante o tratamento. De repente, e isso já está comprovado na literatura, tá, Renzo, que eu estou falando para você. O que você vê virtualmente não acontece clinicamente. Nem sempre acontece clinicamente. Eu mostrei um caso de sucesso, mas tem casos de insucesso, tá? Então, tenha cuidado com o que você vai propor, com o que você vai oferecer e principalmente prometer para o seu paciente. Então, na verdade, assim, a gente pode tratar com qualquer caso, Mayara, com alinhador, até casos de alta complexidade, ou aí você acha que vale aquele papo, ó, que é melhor colar a peça e aqui fazer isso e tal. Ótima pergunta, Renzo. Você me fez lembrar algo que eu não tinha falado aqui ainda. Sabe o que é importante? Que você pode trabalhar de forma híbrida. O que significa trabalhar de forma híbrida? Você pode começar a trabalhar com um alinhador, então você pode associar, você pode trabalhar com um aparelho fixo. E mais, você pode, hoje em dia, você tem uma possibilidade enorme de você colocar, por exemplo, ancoragem absoluta. Ancoragem absoluta associado com os elásticos e com o seu alinhador, né? Então, você trabalha com botões colados, você trabalha com brackets, você pode fazer um binário com botões. Ah, poxa, o meu alinhador não está movimentando como virtualmente estaria, né? E eu preciso melhorar essa movimentação. Então, antes de você passar para o próximo estágio, para o próximo alinhador, você cola botão, você recorta o seu alinhador, você faz um binário e usa o seu conhecimento lá da ortodontia corretiva, tá? Então, por isso que eu vou quase finalizando aqui, mas com o que a gente começou a falar, né? Não esqueça do que você aprendeu na especialização, da sua base da ortodontia, porque o que você aprendeu lá para o aparelho fixo vai ser utilizado para o alinhador, tá? E quem souber fazer isso já vai sair numa curva maior aí de aprendizado, já vai conseguir subir alguns degraus a mais, tá? É aquela frase que o Dr. Fabrício fala pra gente que você precisa ver seu caso lá na frente, né? Você precisa entender o que você quer chegar lá no final para antes de começar, você precisa entender o que você vai chegar lá no final, né? Exatamente, exatamente. Você tem que ter planejamento. Porque não Exatamente. é você pensar que, olha que legal, eu vou escanear, mando a imagem, o pessoal faz os alinhadores para mim, eu recebo, entrego para o paciente e ele trata sozinho. Eu nem vou entrar nessa discussão, né? Porque senão a gente não sai disso hoje. Mas não é, gente, não é por aí. É necessário que tenha um ortodontista por trás, é necessário que tenha um Sim. planejamento inicial. E quem faz isso não é o técnico que está fazendo o seu alinhador lá. Quem faz isso é você. É você que faz o planejamento, é você que sabe como solucionar a complexidade do caso. É você que tem que saber como resolver quando a tecnologia não está funcionando, tá? Porque aí você vai ter que entrar lá com algum dispositivo para resolver aquela movimentação que o computador não conseguiu, que o alinhador não fez. E isso pode acontecer, porque, como eu falei, né, a gente tem trabalhos que falam isso. A hora que chega no clínico, a movimentação clínica, ela nem sempre condiz à movimentação virtual. Então, a gente precisa, de fato, saber solucionar isso. O bom ortodontista sabe planejar, primeiro, diagnosticar, né? Poxa, que tratamento eu preciso aqui? Será que é um tratamento cirúrgico? Hoje em dia, até tratamentos cirúrgicos podem ser feitos com alinhadores, né? Então, será que é um tratamento cirúrgico? Será que é um problema dentário, esquelético? Onde está? Então, diagnóstico, fundamental. A partir do diagnóstico, você consegue elaborar o seu melhor plano de tratamento. E para conduzir esse plano de tratamento, para conduzir esse tratamento do paciente, precisa ter conhecimento, né? E aí você, com certeza, chega aos melhores resultados para o seu paciente. Pode ter Muito certeza bem. disso. Olha isso, que excelente explanação da Mayara. Você que nos ouve, você que nos assiste, com certeza está
muito mais antenado agora de alinhadores, você que não tinha base nenhuma, você que já tinha algum conhecimento, com certeza tirou algumas dúvidas, e com certeza nós vamos trazer a Mayara aqui de novo para falar mais sobre alinhadores ou sobre outros temas que a Mayara domina e com excelência. E eu queria agradecer, viu, Mayara? Obrigado pela excelente explicação que você deu para a gente aqui, pela excelente apresentação. Obrigado pela disponibilidade, porque a gente sabe que a agenda é corrida, né? E é isso, queria agradecer mesmo, uma honra estar aqui falando com você. E a gente te espera novamente aqui no nosso canal para mais conhecimento e para a gente poder usufruir mais dessa sua aula, dessa sua experiência que nos agrega muito. Renzo, eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado. O pessoal que já me conhece há um pouquinho mais de tempo sabe que eu trabalho com o professor Fabrício e a equipe, né, Danilo, Rogério, Bolivar, a gente já está juntos há mais de 10 anos, né? Eu comecei com o Fabrício em 2007, então a gente já percorreu muito por esse Brasil afora dando aula, né? Joinville, Erechim, Porto Velho, São Paulo, a gente já fez uma grande parceria e a gente estamos embarcando em mais uma parceria, né? E agora o Renzo aí conosco. Então, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer participar. Espero de fato que vocês tenham gostado. E olha, dúvidas? Pode me procurar no Instagram e a gente pode responder. Manda um e-mail para a Mayara aí, manda um contato no Instagram, que a Mayara está à disposição de vocês aí. Muito obrigada, Renzo. Obrigado você. Pessoal, essa foi a Mayara Patel. Muito obrigado. Você que se liga no nosso canal do Relação Cêntrica, continue ligado no nosso canal, indiquem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais e até a próxima com o nosso próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Um abraço.